Eu escrevi uma vez uma coisa sobre essa questão do sono, o tanto que o sono está presente, que assim, todo mundo quando vai falar: "Olha, o tanto que o sono é importante", eles falam: "O sono é importante porque a gente dorme um terço da vida, Hum, 8 horas do dia, das 24 horas, a gente passa dormindo". Mas eu falo que, na verdade, isso é muito pouco para a importância do sono, assim, é uma falácia muito grande. Porque, na verdade, assim, as outras 16 horas que a gente não está dormindo, ou a gente está planejando para dormir, ou fazendo atitudes que vão impactar o nosso sono, ou a gente está colhendo os frutos do que a gente dormiu. é, Então, assim, às 24 horas a gente está relacionado com sono. Então, assim, o sono, ele não é só o período do sono, é, ele acaba que é o período da vigília, né, é como se fosse o yin e o yang é. ali. Então, assim, não existe o sono sem a vigília e, na verdade, para produzir o sono você tem que estar acordado. Então, acho que é isso, assim. Então, assim, durante o dia você faz atividade física, você ali escolhe o horário das suas refeições, você planeja o que vai comer ali antes da hora de dormir, você usa ou não o celular na cama, É. pensando no sono. Então, assim, várias coisas você faz pensando no sono. E no dia seguinte, se você dormiu bem, você vai estar ali descansado e ativo para aproveitar o dia. Se dormiu mal, você vai estar cansado e vivendo Hum. ali aquela consequência do sono ruim. Mas na verdade, assim, eu uso isso para falar que além disso, a gente é exposto a conteúdo que tem relação com sono o tempo todo. É, Então, que é a história lá do início, assim, músicas que falam sobre sono, sonho, eh pinturas, série de TV. Então, assim, quase tudo ali tem uma representação do sono de forma geral. sim. Então, assim, a gente é muito exposto a conteúdo relacionado ao sono. Mas apesar disso, culturalmente, a gente não sabe, eh, valorizar, o não dormir bem, assim. De que: "Olha, talvez meu sono esteja perturbado, eu preciso de ajuda. Talvez dê para melhorar minha qualidade de vida". Então isso é algo que me intriga um pouco, assim. O sono, ele é muito exaltado desde a antiguidade, então até a escultura mais antiga que existe, que foi encontrada em Malta, é de uma deusa dormindo, Hum. e assim, sempre teve isso, exaltação ao sono de diversas formas, na antiguidade grega, romana, enfim. E a gente ainda é muito recente essa preocupação, da saúde do É. sono, né, isso é uma coisa que me intriga muito, assim. Você sonha? Você sonha Sonho. frequentemente? Eu sonho, isso também sonho é uma coisa que me chama a atenção, e aí volta lá com a É. história do Freud, as coisas vão se alinhando. Eh, eu não sou muito da eu sonho bastante e lembro dos sonhos, eu não tenho sonhos, tão mirabolantes, meus sonhos são muito mais relacionados com as coisas do dia a dia, bom, eu tenho aqueles sonhos recorrentes que todo mundo tem, e aí entra um pouco do meu perfil ansioso, que é sempre Uhum. de estar atrasado, de que não vou conseguir chegar. Então até hoje eu te mandei uma mensagem ali: "Estou a caminho", que é isso, assim, eu tenho sempre sou um mineiro, assim, que não atrasa, que É. não perde o trem. Então sonho muito com isso, assim, esses sonhos que todo mundo tem, que são comuns de atraso, perder os dentes, esses sonhos mais, clássicos, assim, que Sim. são comuns a todo mundo. E tenho alguns sonhos mirabolantes, assim, de coisas que, bom, não faz muito Sim. sentido, mas o que eu não tenho, e que aí tem a ver com o meu Instagram, é o sonho lúcido. Eu nunca Pois é tive. isso que eu ia te perguntar da experiência do sonho lúcido, e o teu Instagram remete a isso, né, porque É, é um fenômeno muito curioso, né. Eu exato. eu tive 2 vezes na minha vida. Aham. Conta um pouquinho pra gente o que que é o É. sonho lúcido. Bom, então o sonho lúcido são sonhos que as pessoas têm a consciência que estão sonhando. Então ali no meio do sonho a pessoa para e fala e assim pensa: "Olha, eu tô sonhando". E aí, não só elas têm consciência que estão sonhando, como elas conseguem delinear o rumo ali do sonho. Então Hum. consegue mudar ali o roteiro. Então, sei lá, a pessoa está sonhando que está sendo perseguida, e ali ela percebe assim: "Olha, estou sonhando. Então o que que eu vou fazer? Bom, vou criar uma asa e vou voar daqui e Hum. fugir dessa situação".
Aí tem várias Ela teorias. controla o conteúdo, né. Controla o Tem conteúdo, consegue ali fazer um hum, roteiro. E aí, assim, existem teorias de que, bom, ali é uma conexão diferente, que tem que ter uma predisposição para ter isso. Existem teorias de que todo mundo é capaz de ter, sim. basta ter um treino. Existem pessoas que, ensinam a ter sonho lúcido, existem livros É, ensinando a ter sonhos lúcidos. Assim, não se sabe muito bem o quanto isso é treinável, o quanto que aham, isso pode ser uma escolha. Mas o que é interessante é assim, que as pessoas que têm sonho lúcido, elas gostam muito de ter o sonho lúcido. Então é uma coisa que dá prazer para as é, pessoas. Em geral, elas criam esse roteiro, elas começam a fazer no sonho o que elas gostam. sim. Então, assim, relatos de pacientes: "Ah, eu gosto de voar", e ali voar, assim, com as próprias asas, ao ar livre. E, assim, muitas vezes essas pessoas têm até sensações maiores É, contam assim: "Ah, é como se eu sentisse o vento ali no rosto". hum, Então pessoas que gostam de nadar livremente, assim, sem aham, nenhuma máscara de oxigênio, nada, como se tivesse a capacidade de, sim. respirar embaixo d'água. Então existe muito isso, assim, as pessoas que têm o sonho lúcido, bom, como elas conseguem controlar o sonho, elas sonham coisas que dão prazeres e em Uhum, geral têm muito prazer com isso. E aí isso é outra coisa que eu gosto dentro da narcolepsia. Então a sim. narcolepsia, esses pacientes eles têm uma duração muito grande do período sono REM, que é o período que a gente tem esses sonhos mais Uhum, vívidos, mais elaborados. E eles têm muitos sintomas relacionados com sonhos, tanto uhum, sintomas ruins, pesadelo, eh, sonho vívido que às vezes são sim. desconfortáveis. Mas eles têm também isso, de ter sonho vívido, de ter sonhos prazerosos, e os pacientes costumam contar, e eles gostam muito de contar sobre isso. E como eles dormem muito fácil e nesse cochilo curto eles já entram no sono REM muito rápido, que é uma particularidade da doença, então eles têm muitos sonhos. Então isso é outra coisa Uhum, que me chama a atenção da narcolepsia. E aí entra um outro link que eu vou fazer, que existe um estudo, até da própria Isabelle Arnulf, uhum, que por conta de terem sonhos muito elaborados, sonhos muito vívidos, com conteúdo muito rico, e sonharem muito rápido ali nos cochilos, já foi visto que os pacientes com narcolepsia, eles têm uma criatividade maior. Então, sim. por conta disso, assim, desse conteúdo que eles produzem durante o sonho. E acaba que eles buscam profissões muito mais relacionadas com essa criatividade. Então e às vezes, relacionado com a arte. Aham, Então, acho que é um link interessante, assim. é, Então eu vim falando até de como a arte representa o sono, mas existe um pouco disso também, o tanto que o sono impacta na arte. Então sim. quanto de produção aí, alguns quadros e tudo, e existem alguns relatos disso, são frutos de sonhos, então que Sim. teve aquela imagem durante o sonho e depois decidiu pintar aquele quadro ou, bom, escrever aquele O o conto, Siddhartha, né, tem o Siddhartha, Oráculo da que Noite. aliás, já convidei o Siddhartha Ribeiro, um dia ele vai ler, meu e-mail ele estará aqui. Mas o Oráculo da Noite é um livro que quando eu terminei eu falei: "Meu Deus do céu, cara, eu preciso estudar, É, eu preciso estudar", porque, que coisa incrível, né, como a humanidade foi sendo construída através de sonhos, né. exato, exato. Ele fala muito isso no livro, É, né. isso é muito interessante. Eu li um outro livro, eu acho que eu tô muito referente Hã, aqui, as coisas estão hã, puxando uma a outra, aí eu volto a citar a Isabelle Arnulf. Eu li um livro dela que chama Uma Janela sobre os Sonhos, uhum, e ela escreve sobre a dificuldade, assim, a visão científica dos sonhos, então uhum, a dificuldade de estudar os sonhos. E ela escreve, na verdade, assim, tentando trazer tudo o que ela já tentou estudar sobre os sonhos e o que que ela teve ali de dificuldade e o que que ela teve também de resultado. E ela começa falando que, assim, a primeira ideia que ela teve para estudar sobre isso, era que ela queria fazer um estudo que era: pessoas que sonham, que passaram no vestibular, elas passam mais no vestibular? Então, assim, na véspera do hum, vestibular, as pessoas que sonharam ali com aquilo, isso de alguma forma impacta no resultado? Talvez, sei lá, de questão de uhum, confiança, enfim, ela queria estudar isso.
E aí, a partir dessa vontade de estudar conteúdo do sonho, ela viu tanto que era difícil estudar Uhum. conteúdo do sonho, que tem vários vieses, né. Então, eh bom, todo mundo já A própria memória, né. todo mundo já Hã. viveu isso, mas às É, vezes, assim, nunca parou para pensar, mas assim, os sonhos são imagens visuais. é. Então, o sonho é um conteúdo visual. Quando você já vai contar o sonho, você já está fazendo uma tradução. Então você parte ali do que você viu e vai passar para palavras. Então já não é a mesma coisa, é É, como se você narrasse um filme. é, Não vai ser exatamente a mesma coisa, não vai ter nem o mesmo impacto. Então, assim, talvez o maior viés já seja esse, é uma outra linguagem, é. de uma linguagem visual para uma linguagem verbal, seja falada ou escrita. Então, aí isso já perde muito. Aí a memória, tanto de não lembrar detalhes, então a gente ali acorda com uma vaga lembrança do que sonhou, mas a Sim, gente não consegue lembrar ali, os pormenores. Então, a gente nem sabe quanto tempo durou o sonho, é. talvez até tenha durado, sei lá, 30 minutos, e quando a gente conta um conteúdo que, sei lá, duraria no máximo 2, 3 Uhum. minutos. Então, existe isso, assim, da memória do que você lembra assim que acordou. Existe da memória do que quanto tempo depois você vai contar isso, então, se você vai contar o sonho um dia depois, então provavelmente É, você já não vai lembrar, ou mesmo no mesmo dia. E, sei lá, viés de relevância, então se você sonhou alguma coisa que te chama mais atenção, você vai lembrar mais. é. Aí a minha história de novo, eu que sou ansioso sempre lembro desses sonhos que eu tô atrasado, que eu não consigo chegar a tempo. Já outra pessoa vai lembrar muito mais de outros sonhos É. que ali dentro do contexto da vida dele tem um significado maior. E aí, assim, tem vários vieses sobre isso. E esse livro ela conta sobre isso, assim, como Como é é que chama o livro? difícil. É Uma Janela sobre os Sonhos. Uma Não tem Tá. traduzido, aí é em É em francês, francês, tá, mas é bem interessante, tá. assim, e ela conta de capítulo em capítulo, sobre algumas particularidades, por exemplo. E é a partir de Tá. perguntas que todo mundo tem, do tipo, o cego sonha? Como é o sonho do cego? Se são imagens visuais, se ele sonha com outros sentidos. Isso é muito interessante, assim, essa Eu visão. acho que o grande avanço que a gente poderia ter na medicina do sono é você lá durante a polissonografia jogar num telão o que É, o é, paciente tá sonhando, né. Eu acho que exato. isso vai ser revolucionário. E É, aí, bom, de novo, vou fazer um é. link, que entra o sonho lúcido. Uhum, Os estudos sobre sonhos, eles usam muito esses pacientes que têm sonho lúcido, uhum. porque esses pacientes que têm sonho lúcido, eles conseguem, dar um sinal que estão É, sonhando. é. Então, os estudos que tentam ver o que acontece durante o sonho, eles buscam esses pacientes com sonho lúcido, Uhum, e eles dão algum comando: "Olha, hum, quando você estiver sonhando, você perceber que está sonhando, você vai fazer isso". sim. E aí, durante o sonho, a gente tem aquele bloqueio da musculatura que acontece Uhum, lá durante o sono REM. A gente não viver o que está sonhando, que entra uhum, lá o que acontece quando está perturbado na doença de Parkinson, de viver o que sim. está sonhando. E aí, esses pacientes com sonho lúcido, quando eles têm consciência de que estão sonhando, em geral, eles são orientados a fazerem algum sinal visual, Tá. que é a motricidade que é mantida ali durante o sonho. E aí eles fazem movimento do olho, ou Uhum, de olhar para cima 3 vezes, olhar tá. para o lado direito 3 vezes, e isso a gente consegue ver na polissonografia, porque a gente Uhum, tem um monitor, ali do movimento dos olhos. E aí quando a gente vê aquele movimento, olha, olhou para o lado 3 vezes, ali fez o movimento do olho de forma diferente, voluntária, é diferente, né, do uhum, outros movimentos que a gente vê do sono natural. E aí a gente consegue saber, olha, aquela pessoa está sonhando. uhum. E aí consegue ver um pouco O mais do que padrão de acontece. atividade cerebral naquele momento, né. E a Isabelle Arnulf também, ela tem um artigo sobre isso, que é sobre sonho lúcido e o quanto a gente consegue manipular ali o sonho, que ela já era um comando que tinha que as pessoas que com sonho lúcido, quando estivessem sonhando, além de dar o sinal de que estavam sonhando, Uhum, aí com o movimento dos olhos, elas respirariam de alguma forma diferente. tá. Então, ela programava, por exemplo, assim: "Olha, quando você começar a sonhar,
você vai tentar correr o mais rápido que puder. Tá. E aí era uma atividade que às vezes demandava uma respiração mais Hum, rápida, hum. e via que a frequência respiratória mudava. Aumentava. Então, é interessante isso, assim, Que que, bacana isso. o tanto que o sonho realmente expressa ali, o tanto que é Hum. manipulável, e o tanto que a gente não conhece exatamente sobre como é produzido Não o sabe sonho. porra É, nenhuma, né? é. Cada vez, quando eu leio sobre sonhos, eu falo, tá, a gente não sabe nada ainda, É, né? É é. impressionante.